Show de bola, estamos ao vivo. Ao vivo no Instagram, ao vivo no YouTube. Galera, muito boa tarde. Essa é a aula número 2 do nosso workshop. Esse workshop que está falando de gestão de box de crossfit, de cross training, de academia, de centro de treinamento. Está falando de programação, de planejamento, de periodização e também sobre como montar treinos de crossfit e cross training na prática. Estamos na aula 2, a aula de hoje especificamente é sobre planejamento, sobre periodização e sobre programação de treinos. Então, para quem não acompanhou a aula de ontem, depois que acabar essa aula, você me manda uma mensagem no direct, no Instagram. Galera do YouTube pode mandar uma mensagem também no privado, que eu vou ter o maior carinho em enviar a aula de ontem, que teve um conteúdo top. Galera enlouquecida ali perguntando sobre gestão de box. Tá bom, time? Aqui, antes de mais nada, um cafezinho, né, Rafa? Dando uma olhadinha. Brunão, já pegou teu cafezinho para acompanhar a live de hoje, não? Não, vou pegar. Então vamos derrubar, vai ser irado, vai ser irado. Bom, galera, pegar minhas canetinhas aqui e vamos da aula 2. A aula 2 é sobre planejamento. Sobre periodização. E sobre programação de treinos. E por que esses conteúdos ou esse assunto ele é tão relevante? Ele é relevante. Ele precisa ser levado em consideração na hora de escrever os exercícios que você vai passar para o seu treinador e você que é aluno, aquele que você vai executar ao longo dos treinos. Por que é importante saber sobre esses conceitos? Porque são conceitos diferentes, mas que interagem entre si. Então pega teu papel, pega a tua caneta e escreve. Planejamento, periodização e programação de treino são conceitos diferentes, mas que eles necessariamente precisam interagir entre si. E eu vejo hoje uma linha, isso não é uma crítica, é um fato. Então lembra que nós conversamos na aula anterior, onde a gente falou sobre crença, dados e fatos. Então crença é algo que você viu em algum lugar ou que alguém falou para você. Fato é algo que realmente acontece. E dado é aquela informação que você tem que foi validada. Então, sempre que eu passo conhecimento para vocês, eu estou me baseando em dados e em fatos. Dados que eu coletei aplicando determinada metodologia e fatos que eu tive de resultado aplicando essa metodologia. Eu não estou transmitindo crenças para vocês. Eu acho, eu acredito, Não, são coisas que eu realmente aplico por ter conhecimento sobre determinada área. Então eu vejo hoje, é um fato, eu vejo hoje muitos treinadores montando treinos só esculhambando exercícios, fazendo mistura de elementos, mistura de treino. Ontem foi AMRAP, hoje tem que ser for time, amanhã tem que ser MON. E aí faz qualquer coisa e vai botando ali na programação de treinos. E isso acontece especificamente porque tem um conhecimento, o treinador ele tem um conhecimento muito raso sobre planejamento e periodização. E tem uma linha da CrossFit, é evidente que tem uma linha da CrossFit, que ela exclui o planejamento e a periodização e foca apenas na programação de treinos. E uma das justificativas, atenção nas minhas palavras, apenas uma das justificativas para que eles usem apenas essa informação aqui, ou esse conceito, é de que você está preparando a pessoa para ela melhorar ao longo da vida. E que melhorar ao longo da vida não tem uma data certa para testar o seu condicionamento físico, a sua aptidão física, a sua força, a sua velocidade, o seu desempenho. Só que na realidade,
Isso aqui serve para a grande maioria das pessoas que realmente precisa se movimentar do lado da doença para o lado da saúde e do condicionamento. Então você deve saber, né, o que é a curva da doença, da saúde e do condicionamento. Então eu vou falar o seguinte para você. Dentro da programação, a gente tem aqui a doença, a gente tem a saúde e nós temos o condicionamento. A ideia da programação é que a grande maioria das pessoas elas se encontram em uma situação de doença, alguma enfermidade, por exemplo, obesidade, hipertireoidismo, vamos falar aí de hiperglicemia, diabetes, hipertensão, câncer. A grande maioria da população ela está enfrentando algum problema de doença. E que apenas com a programação de treinos, ou seja, fazer treinos curtos e intensos, fazer treinos variados, amplos domínios de tempo, modalidade e distância, tudo isso faz com que essa programação aqui ajude essa grande parte da população a sair dessa doença e vir para um conceito de saúde. Então, toda essa curva aqui ela é medida através dos marcadores de saúde. O que são marcadores de saúde? Percentual de gordura, percentual de massa magra, densidade óssea, pressão arterial, frequência cardíaca de repouso, glicose, triglicerídeos, colesterol bom, colesterol ruim. Todas essas informações, elas são marcadores de saúde. Quem é doente, pessoa que é enferma, tem algum problema no marcador de saúde que diagnostica a sua doença. E para melhorar disso aqui para isso aqui, para ser uma pessoa saudável, você só precisa de uma programação de treinos que ela seja, como eu expliquei, variada, diferente, tenha interesse, que ela simplesmente te movimente de uma situação ruim para uma situação melhor. Mas a gente precisa convir também que para vir daqui para cá, a gente precisa um pouco mais do que isso aqui. A gente precisa ter um pouquinho mais de conhecimento sobre programação de treinos, sobre periodização, sobre planejamento. Porque a gente sai do geral e começa a entrar na parte mais específica. Melhorar de forma geral demora muito tempo se você ficar só aqui. E eu estou falando de quem está daqui para cá, não daqui para cá, beleza? Então daqui para cá você tem que começar a especificamente programar algo que melhore mais rápido determinada capacidade física. Por exemplo, vamos supor que o indivíduo ele começou a treinar CrossFit, cross-training, numa condição de doença. Ele era um indivíduo diabético, por exemplo. E o objetivo dele era não ser mais diabético, não depender mais de insulina, ok? Ou reduzir o seu uso, como você queira. Aqui ele só precisou ir treinar todos os dias, 3 vezes por semana, 4 vezes, 5, 6, e comer melhor. Agora que ele chegou aqui, ele viu que o treinamento dá resultado, ele quer continuar esse processo e agora ele quer reduzir mais o percentual de gordura, quer melhorar outros marcadores de saúde, quer competir, ir para um evento. Ele precisa disso aqui. E isso aqui só funciona com isso aqui. Então, pessoal, eu vou especificamente descrever o significado de cada um desses conceitos aqui para vocês. Vai ser com outra caneta. Planejamento é o ato de planejar. Só isso, não é? Parece tão simples, não é? Mas pensa o seguinte,
Você vai fazer uma viagem. Essa viagem ela tem data marcada. Essa viagem vai acontecer no dia 1º de junho. Eu vou planejar a minha viagem. Essa viagem vai ser para os Estados Unidos, a gente vai para o CrossFit Games. Lá no CrossFit Games eu vou ter que alugar um Uber ou alugar um carro, vou ter que alugar um Airbnb ou procurar um hotel. Eu tenho que saber se o translado é perto ou é longe. Eu tenho que saber quanto que eu vou investir em combustível, quanto que eu vou investir em alimentação, em bebida. Será que eu vou comprar alguma coisa? Então eu vou planejar financeiramente para essa viagem. Eu vou planejar os roteiros, o que eu vou fazer a cada dia, quais lugares que eu vou visitar, que provas que eu vou assistir, que restaurantes que eu vou jantar, vou almoçar. Eu vou planejar o meu roteiro. Eu envolvo muitas questões em uma viagem. Por exemplo, qual companhia aérea que eu vou comprar, quanto que eu vou gastar. Eu estou planejando fazer isso, é algo que eu vou fazer lá na frente. Então, de forma geral, eu preciso me preparar para isso. Então, além disso, tem como objetivo, né, alcançar um determinado objetivo. Se a gente for pensar num atleta, um atleta que vai para uma Olimpíada ou de um esporte qualquer, eu vou planejar os treinos desse atleta até a Olimpíada. Porque naquela data eu preciso da melhor aptidão física da vida daquele atleta. Então eu vou planejar visando alcançar um determinado objetivo. Esse objetivo ele pode ser o quê? Eu quero perder 12 quilos. Quanto tempo você quer perder 12 quilos? Eu quero perder 12 quilos em um ano. Bom, vou planejar perder 1 quilo por mês. Eu quero perder 12 quilos em 6 meses. Eu vou planejar perder 2 quilos por mês. Eu vou perder 12 quilos em 3 meses. Eu preciso perder 4 quilos por mês, 1 quilo por semana. 1 quilo por semana eu preciso diminuir meu peso pelo menos 150 gramas por dia. Isso chama planejamento. Eu comecei com o macro, que era os 12 quilos, e depois eu vim periodizando o tempo e o período que eu preciso para eu atingir o meu objetivo. E é exatamente o que acontece dentro da periodização. A periodização, ela nada mais do que norteia, dá norte e separa o tempo por períodos. Vamos pegar exatamente esse objetivo de perder 12 quilos, ok? Se eu quero perder 12 quilos em 3 meses, eu tenho um planejamento de tempo de 3 meses. Eu vou separar o período de 3 meses em micro-objetivos para eu conseguir mostrar resultados durante os períodos. Então, a cada mês, eu preciso que a pessoa perca 4 quilos, 1 quilo por semana. Quantos quilos por dia ou quantos gramas por dia? 150 gramas por dia. Eu estou direcionando o meu programa de treinamento e a minha alimentação para que eu consiga fazer com que o objetivo seja alcançado. Agora volta um pouquinho, esquece tudo isso aqui que eu expliquei até agora. Imagina se a pessoa ela chega para você para treinar e fala: o meu objetivo é perder 12 quilos. Legal, eu vou fazer uma programação de treinos para tu perder 12 quilos.
Só que tu não disse quando que seria, quanto tempo tu tem, quais atividades tu ia fazer, qual alimentação tu ia seguir. Tu só montou um programa de treino, de uma semana, de um dia. Mas, Noel, isso ajuda. Filho, ajuda, mas por tempo indeterminado. As pessoas, elas se motivam a treinar porque elas veem resultado. E é muito importante que você, treinador, tenha consciência de como que se mostra resultados para os seus alunos. Vou dar um exemplo. Um aluno novo chega para fazer uma programação de treinos e no primeiro dia tem overhead squat, agachamento com peso em cima da cabeça. E essa pessoa não consegue agachar com peso em cima da cabeça nem com o PVC. Você, treinador, vai dizer o que para essa pessoa? Bah, esse esporte, essa modalidade não serve para ti. Ou vai ser todo cauteloso. Não, fique tranquilo, porque no início é assim, depois com o tempo vai melhorando. Quanto tempo vai melhorando? O que essa pessoa precisa fazer para atingir um overhead squat no menor tempo possível? Ah, Noel, mas eu não tenho pressa. Temos pressa sim. Nós queremos que o aluno dê resultado e ele também tem pressa de dar resultado. Porque é frustrante para um aluno novo chegar aqui fazendo overhead squat com um PVC, com a maior dificuldade do mundo, e ter do lado dele um outro aluno fazendo um overhead squat com 100 quilos. Ele não entende que leva um tempão para acontecer aquilo ali. Ele não vai entender. Você precisa organizar os treinos, fazer um planejamento para que ele alcance objetivamente um overhead squat com qualidade. E eu vou dizer para você, não é uma só aula ajuda. Eu não estou discordando que só aula ajuda, mas ajuda por tempo indeterminado. Agora, se eu elaborar um programa de periodização para ele, onde eu vou dar um trabalho extra de mobilidade para ele, de alongamento para ele, de mais repetições de um overhead squat ou exercícios auxiliares que proporcionam esse aluno a melhorar o seu overhead squat em no máximo 2 meses. Vai ser um programa de treino interessante? Sim ou não? Responde para mim aí no Instagram, responde para mim aí no YouTube. Vai ser mais interessante sim ou não? Eu acho pouco provável que você responda que não. E se responder que não, também está tudo certo. Esse aqui lembra que é a minha maneira de conseguir conquistar os resultados que eu tive até hoje. Tá bom? Então, além disso, a gente tem que expor os períodos. E aí, dentro da periodização, os períodos, eles são divididos em pelo menos 4. Chama macrociclo, chama mesociclo, chama microciclo e chama sessão. Esses períodos aqui determinados, eles têm um determinado tempo de duração. Um macrociclo, dependendo da escola, ele pode durar de 3 meses até 1 ano. Um macrociclo de 3 meses, um macrociclo de 6 meses, um macrociclo de 9 meses, um macrociclo de 12 meses. Depende do que você está querendo traçar como objetivo. O mesociclo, ele normalmente é determinado com a duração de 1 mês, 4 a 6 semanas. Tem várias escolas, tem várias linhas que falam sobre isso, mas o mesociclo normalmente vai de 4 a 6 semanas. O microciclo, sabe o que é o microciclo? Eu desafio você a escrever aí o que é um microciclo dentro desse conceito aqui que a gente está falando. Olha aqui, ó. É uma semana de programação de treinos.
Um microciclo é uma semana de programação de treinos. Isso é um conceito da periodização do treinamento desportivo. Então já sabemos que um programa de uma semana de treinos se chama microciclo. E por fim, uma sessão é um treino. Sessão é um treino. Então vamos anotar isso tudo. 3 a 12 meses, 4 a 6 semanas, 5 a 7 dias, e aí tem escolas que falam muito sobre até 14 dias, e sessão é um treino. E eu vou recapitular embaixo aqui que a programação é igual a um microciclo. Macro, olha geral. Meso, determina as capacidades por período. Micro, coloca as instruções que vão ser dadas para melhorar as capacidades daquele meso. E a sessão são os exercícios e os estímulos pretendidos. Escreve para mim assim, ó. Putz, faz muito sentido. A programação de treinos é o processo de criação dos conteúdos de cada treino de um determinado microciclo. Na realidade, é o direcionamento de como que os atletas vão realizar as tarefas. Anota, são os exercícios e os estímulos pretendidos de cada sessão de treino de forma muito bem dividida e organizada. Tá fazendo sentido isso, pessoal? Então tá. Antes de eu continuar a aula, eu quero pedir uma gentileza para vocês. Eu quero que você pegue esse vídeo aí no Instagram e esse vídeo no YouTube, você dê um like, você faça um comentário se a aula tá boa e que você compartilhe essa live com mais pessoas. Compartilhe essa live com o dono do box que não tem ainda todo o entendimento sobre como funciona um planejamento, uma periodização, uma programação de treinos adequada. Com os demais treinadores, para que todos tenham conhecimento que eu estou compartilhando com vocês aqui. Esse compartilhamento de conhecimento com mais de 10 anos de experiência só no CrossFit. Antes disso, eu fui atleta de natação, eu fui treinador de natação, levei um atleta para a seleção brasileira, fomos para o Mundial, ficamos em 4º colocado no revezamento 4x200 livre do Mundial de Londres. Então é alguém que tem propriedade para falar. Eu tenho dados e eu tenho fatos. Então, para discutir modulação de treinamento, você tem que conversar comigo trazendo o quê? Dados e fatos. Só crenças não servem para debater assunto nenhum. Lembra da aula de ontem? Quem estava aí na aula de ontem, escreve para mim assim, ó, eu. Escreve nos comentários. Na aula de ontem eu falei sobre SPR. Sabedoria, prática e resultado. Sabedoria é a aquisição de conhecimento. Você tem que ir atrás de um determinado conhecimento, você tem que estudar, você tem que ler artigos, você tem que entender sobre determinado assunto. A partir do momento que você pega aquele conhecimento, você tem que colocar esse conhecimento em prática. Prática por quê? Para testar e validar o conhecimento.
e também para aprender. E se você adquire conhecimento e você coloca esse conhecimento em prática, obviamente você vai ter algum resultado. SPR, sabedoria, prática, resultados. Isso é em qualquer coisa na vida. Vamos lá, um aluno novo, ele começa a primeira vez a treinar com você, não interessa a modalidade. CrossFit, cross-training, treinamento funcional, pilates, academia, musculação, não interessa. Ele nunca praticou antes. A primeira coisa que ele tem que receber quando ele chega é conhecimento. Ele precisa aprender, conhecer aquilo que ele vai fazer. A segunda coisa que ele precisa fazer é colocar o seu conhecimento em prática. Ele precisa se movimentar, ele precisa testar os equipamentos, ele precisa ver como é que funciona o ambiente de aula, tem que saber como é que se relaciona com as outras pessoas. E depois de um determinado período praticando aquele conhecimento, ele vai ter algum resultado. Ele vai aperfeiçoar o seu movimento, ele vai aperfeiçoar a sua saúde, ele vai aperfeiçoar o seu condicionamento. Então, esse é um ciclo que ele só termina, ele só acaba se você quiser. E aí eu falo, todo mundo que não quer mais conhecer algo, ou que não quer mais conhecimento sobre algo, pode fazer assim, ó. Pá, pá, pá. Enterra, porque já passou daqui. Não está mais aqui conosco. Vamos lá então, time. Continuando a nossa aula. Eu vou apagar aqui o quadro rapidamente. Anotaram isso aqui tudo, né? Se não anotou, depois revê a live e anota. O que eu vou passar para vocês agora é especificamente as informações sobre programação de treino, tá? Como organizar um microciclo de forma bem interessante, que tenha propósito para evoluir o seu aluno e que evite ao máximo riscos de lesão. Como que eu faço para montar os treinos dos meus alunos, dos meus atletas, para que eles de forma constante, eles melhorem sem precisar aumentar o volume de treino. Então vamos lá. Vou escrever para vocês aqui. Me responde aí se estiver acompanhando bem, se estiver enxergando. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Existem várias linhas que ensinam a por onde montar um treino, tá? Eu vou explicar para vocês a linha que eu uso, que é a mais fácil e mais rápida que eu encontrei para continuar dando resultado para essa galera toda, tá bom? Para quem sabe um pouquinho de CrossFit, de cross-training, a gente divide os exercícios e os movimentos do treino em 3 modalidades. A gente chama... Deixa eu trocar a caneta aqui para não confundir vocês. M de monoestrutural, ginástico de peso corporal e levantamento de peso, todos os exercícios que têm algum objeto de carga externa, manuseio externo. Monoestrutural, exercícios cíclicos, como nadar, correr, pular corda, pedalar, remar, esquiar, ciclismo, tudo que você quiser chamar é cíclico, que você consegue sustentar de forma tranquila por mais de 2 minutos. Movimento monoestrutural ou exercício monoestrutural. Ginásticos são todos aqueles movimentos de peso corporal. Mas Noel, correr é de peso corporal. Sim, mas ele não é um movimento no lugar, não é um movimento estático. Por exemplo, um burpee, você consegue fazer ele por mais de 2 minutos sem parar, sim ou não? Mas ele é um movimento estático, ele não é considerado um movimento cíclico, tá bom? Então, um burpee é ginástico, um agachamento é ginástico, um push-up é ginástico, um abdominal é ginástico, movimento na barra é ginástico.
salto na caixa é ginástico, uma passada é ginástico. E os movimentos de levantamento de peso são todos aqueles onde você manuseia uma carga externa. Por exemplo, snatch, clean, jerk, back squat, front squat, overhead squat, kettlebell swings, wall balls, overhead lunges com um dumbbell acima da cabeça. Tudo que tiver uma sobrecarga de manuseio externo, você considera de levantamento de peso. E como é que eu organizo isso a cada dia? De forma variada. E o esquema que eu uso é esse. Segunda-feira, as 3 modalidades. Terça-feira, 2 modalidades. Eu vou excluir o mono e vou deixar ginástico e levantamento de peso. Quarta-feira, 1 modalidade. Quinta-feira, de novo, começando lá pelo outro, olha lá. Ginástico, aqui e aqui. Sexta-feira, eu vou tirar o levantamento e vou deixar só o ginástico e o mono. E sábado, só o ginástico. Dessa maneira, eu consigo garantir que existe variedade de modalidade de exercício. São modalidades diferentes. A partir disso, eu vou determinar qual é o tempo de duração de cada estímulo. Tempo de duração, eu tenho os sprints, que são os treinos que são no máximo até 5 minutos de duração. Eu tenho os treinos curtos, que são os treinos de 5 até no máximo 10 minutos de duração. Eu tenho os treinos moderados, que são treinos de 10 até no máximo 20 minutos de duração. E eu tenho os treinos longos, que são treinos que duram mais de 20 minutos. Tem mais de 20 minutos de duração. E quando eu falo sobre isso aqui, galera, eu falo sobre tempo de duração do estímulo. Eu quero alertar vocês porque não é o tempo total de treino, de workout. É o tempo de estímulo. E eu posso dar um exemplo sobre isso depois, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês terem uma ideia. Segunda-feira eu vou colocar um treino longo. Segunda-feira todo mundo gosta de fazer um longão, né? Queimar mais calorias do que conseguir o final de semana. Na terça-feira eu vou colocar um treino curto. Na quarta eu vou colocar um sprint ou um treino muito curto. Na quinta eu vou colocar um treino moderado. E na sexta, por exemplo, eu vou botar um treino longo de novo. Observa que além de ter uma variação em modalidade de tempo... Faltou um dia aqui, né? Ô, Noel. Aqui pode ser curto também, né? Não, eu vou botar ao contrário. Sim. Longo aqui e curto aqui. Além de garantir uma variação de modalidades, eu estou garantindo também uma variação de tempo de duração de estímulos. Ou seja, eu não estou deixando com que os meus alunos se tornem especialistas em um determinado tempo de duração de treino. Principalmente porque a perspectiva é que a gente mantenha os treinos mais curtos do que longos. E a grande maioria das pessoas, a grande maioria dos alunos gosta de fazer o quê? Treino longo. A maioria não sabe fazer treino curto. A maioria começa treino longo desesperado e depois se arrasta até o fim. É uma desgraça. Observa. 3 modalidades, um treino longo. 3 modalidades, um treino moderado. 2 modalidades, um treino curto. 2 modalidades, um treino longo. Uma modalidade, um treino super curto. E uma modalidade, um treino curto. É muita variação. A próxima etapa é eu fazer uma variação de prioridade de treino.
tenho 3 prioridades de treino: tarefa, tempo e carga. Tarefa quando a atividade é fixa. E eu tenho que terminar ela no menor tempo possível. Tempo. O tempo é fixo. E eu tenho que ficar repetindo a tarefa até terminar o tempo. E prioridade de carga. O meu objetivo é trabalhar pesado, com carga. Então vou dar um exemplo aqui. Tarefa na segunda-feira. Tarefa. Vou botar um tempo. Vou botar carga. Para não repetir tarefa, vou botar tempo. Vou botar de novo aqui, por exemplo, tarefa. Daí não repete, ó, tempo, tarefa. E aqui, ao invés de botar carga, eu vou botar de novo tempo. Noel, mas daí tu vai ter treino com prioridade de carga uma vez por semana. Esse é o mínimo que precisa aparecer na semana. No máximo 2 vezes, no mínimo 1 vez. E alguns programas de treino pode vir até 3 vezes na semana, tá bom? A preferência é mais treinos de tarefa e de tempo do que preferência por treinos de carga. Então aqui nessa semana a gente botou 2 treinos de tarefa e 3 treinos de tempo. Ok? Tá, Noel? E agora? O que faz? Agora você começa a acrescentar nesta programação, neste microciclo, os exercícios. Aí eu separo por função. Pode ser membro superior, membro inferior, quadril. Ok? Eu quero mudar função, eu não quero sobrecarregar uma mesma função dia após dia. Então vou dar N exemplos aqui. Monoestrutural. Nesse dia vai ter corrida. Ginástico. Nesse dia eu vou colocar um tusto bar, um pé na barra, tusto bar. E de levantamento de peso eu vou botar um deadlift, um terra. Então, eu priorizei ali movimento de quadril e mais membro inferior, né? A core para membro inferior. Tá bom? Tá, Manuel, eu faço o braço no tusto bar. Faz, mas a maior parte está para baixo. Show? Eu ainda não vou escrever o treino. Eu vou primeiro terminar de preencher a minha tabela com os exercícios que terão a cada dia de treino. Tá bom? Por exemplo, ginástico e levantamento de peso. Nesse dia eu posso colocar um box jump. Vou botar um push jerk. Push jerk. Observa que eu vou saltar e eu vou saltar e empurrar para cima da cabeça. Eu não fiz nenhum movimento similar aqui. Mas alguém vai me dizer assim, Noel, mas na corrida pega a panturrilha posterior. No deadlift pega a panturrilha posterior. No box jump pega a panturrilha posterior. Não é essa a questão que a gente está vendo aqui. Está querendo ver a função executar o movimento. Quarta-feira, um dia de levantamento de peso. O que eu posso fazer nesse dia aqui? Vou dar um exemplo. Back squat. Agachamento por trás. Fiz um treino com 3 exercícios, um treino com 2 exercícios, um treino com 1 exercício. Quinta-feira, de novo, ginástico. Aqui eu posso botar uns sit-ups. De levantamento de peso, eu posso botar um hang power clean. E de monoestrutural eu posso botar uma air bike. Se você não tem bike, por exemplo, você pode fazer desse movimento aqui um salto de corda. Na sexta-feira, movimento ginástico. Vamos fazer um handstand push-up.
Monoestrutural pode ser double under. Eu vou botar mais exercícios aqui. Além do HSPU, eu vou colocar push-ups. Além dos double unders de monoestrutural, eu vou botar remo. E vou deixar 4 elementos nesse dia. E no sábado, um dia bem desafiador aí, a gente vai fazer chest to bar. Vamos fazer pistol. E tá top. Exercícios diferentes dia após dia, funções diferentes dia após dia, prioridades de treino diferentes dia após dia, tempo de duração de estímulo diferente dia após dia e modalidades de exercícios diferentes dia após dia. Essa é uma programação de treino variada. Quem é bom em programação de treinos sabe fazer isso aqui. Quem faz diferente, em termos de ter menos variações, precisa estudar mais esse conceito para otimizar mais o resultado daquele cara que está lá na doença. Aquilo que eu expliquei lá no início da nossa aula de hoje. Isso aqui só basta para que você tenha resultados. Mas a gente precisa aprimorar ainda mais nossos conhecimentos. A outra parte mais importante é determinar os objetivos. O objetivo de cada dia de treino. Eu preciso entender para que serve cada um. Não é só largar o treino e vai e faz, filho. Não. Você tem que definir quais são os estímulos pretendidos de cada dia de treino. Estímulo pretendido é o que eu quero com esse treino aqui. E quem determina isso é o treinador, com visão na sua mão de obra, nas pessoas que vão fazer esse treino. Então, se eu tenho uma galera que ela corre e cansa, eu preciso baixar um pouquinho o volume de treino para que eles consigam fazer esse trabalho aqui de forma unbroken, ou forma mais constante. Ou não, a minha galera corre bem e eu quero que eles cheguem aqui que são fracos e melhorem. Então eu vou botar um trajeto de corrida moderado e aqui um menor número de repetições para que eles consigam fazer sempre essas repetições sem largar a barra, sem descer do tusto bar e sem levantar. Então, eu defino qual é o estímulo pretendido, o objetivo, de acordo com a mão de obra que eu tenho na minha frente. Eu tenho que usar a minha inteligência para ajudar aquela galera ali a melhorar determinadas capacidades físicas que são fracas neles. Ponto. Então, eu escrevo o objetivo. Venho para cá, mesma coisa. Venho para cá, mesma coisa. Venho para cá, mesma coisa. Mesma coisa e mesma coisa. Cada dia vai ter um objetivo diferente. Então agora eu vou escrever o treino para vocês. O treino. Todo mundo quer. Eu quero o treino, Noel. Manda aí um treino top para nós. Um dia de treino longo com prioridade de tarefa. Então é fixo. A atividade é fixa. Para ser longo, tem que durar mais do que 20 minutos. Então eu vou colocar, por exemplo, 4 rounds for time. Vão ser 600 metros de corrida. E aí eu quero que você calcule quanto tempo leva em média 600 metros de corrida. 4 vezes 6, 24. São dos 2.400 metros de corrida para esse dia. É um treino com um volume moderado de corrida.
Vamos supor que a galera corra em média 3 minutos a 3 minutos e 30 segundos cada 600 metros. Então, eu estou falando de 12 minutos até 14 minutos de corrida. Tools to bar e deadlift. Eu preciso de pelo menos mais 8 minutos de exercício. Eu, com a minha expertise, os meus dados e os meus resultados, estimo que essa combinação aqui as pessoas façam em média de 10 a 12 repetições por minuto. Então eu preciso de pelo menos 80 a 96 repetições. Então eu vou dividir por 4. 100 repetições por 4 dá 25 repetições por round. Se liga, 15 tools to bar e 10 deadlifts. Isso aqui vai dar mais ou menos 8 a 10 minutos. Somando isso aqui, a pretensão é que o atleta leve entre 20, o objetivo é terminar entre 20 e 24 minutos. O tempo limite para a galera terminar esse treino é de 27 a 30 minutos. Esse aqui é o objetivo e esse aqui é o tempo limite para quem quiser se desafiar um pouquinho mais. Aí eu preciso definir qual é a carga de deadlift. Vai ter que fazer 10 repetições unbroken ou pode largar? É uma carga leve ou uma carga moderada? Eu preciso individualizar a carga, a complexidade e o volume para quem não corre essas distâncias, para quem não tem um tools to bar consistente. Eu preciso pensar nas alternativas para que eu faça um scaling adequado e individualize o treino de acordo com a necessidade de cada aluno. Lembra da aula de ontem que eu falei sobre isso? Eu preciso conhecer meu aluno para saber se ele consegue correr 600 nesse tempo, se ele consegue fazer o tools to bar sim ou não, e se ele consegue levantar a carga que eu pré-estabeleci no deadlift. Eu montei o primeiro dia de treino. Vamos para o segundo dia. Eu vou apagar aqui, mas eu vou usar a mesma logística. Eu só não vou falar para vocês para não gastar muito tempo, tá bom? Olha aqui. Um treino curto, prioridade de tempo. Treino curto. Vou botar 8 minutos AMRAP. Lembra que curto é até 10 minutos, então 8 minutos é o meu treino. Tempo é o tempo que é fixo. Nesse tempo, eu vou fazer assim, ó. 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Box jumps. E vou fazer 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Push jerks. Eu vou determinar quantas repetições leva em média para fazer por minuto disso aqui e disso aqui. E vou determinar a meta. Quantas repetições eu quero que a galera tenha como objetivo. Também preciso determinar a carga do push jerk para saber se é uma carga alta, uma carga moderada ou uma carga baixa. E está feito o segundo dia de treino. Um treino super curto. Eu vou fazer um dia pesado, um heavy day, de back squat. E esse dia vai ser 5, 5, 3, 3, 2, 2, 1 back squats pesados. Por que é curtíssimo isso, Noel? Porque se você somar o tempo de duração do estímulo de cada agachamento, isso aqui não vai dar 3 minutos de estímulo. Por isso que é um dia super curto de treino, ok? Quinta-feira, próximo treino, prioridade de tarefa de novo, tempo de duração moderado. Vou botar aqui 18, 16 minutos AMRAP.
16 minutos AMRAP. Quanto cada um a gente vai fazer aqui? Sit-ups. Vamos botar 16 sit-ups. Hang Power Clean. Vamos botar 8 Hang Power Cleans. De novo, 16 sit-ups. E por fim, 8 calorias para os meninos e 5 para as meninas na bike. Fica repetindo essa tarefa por 16 minutos. Também calculo quantas repetições leva por minuto, determino lá quantas repetições eu quero que a galera faça em 16 minutos de treino. Show? Completamente diferente, outro treino também. Prioridade de tarefa, um treino longo. Nesse dia aqui, a gente pode botar um EMON, são 40 minutos em EMON. Minuto 1. Vou botar assim, o máximo, botar 5 HSPUs, 5 HSPUs strict, mais o máximo double unders. No minuto 2, a gente vai fazer 10 push-ups e no restante de tempo, máximo de calorias no remo. Minuto 3, descanso, rest. Só mudar aqui, tá, galera? Vou botar 42 minutos de treino. Ou seja, isso aqui a gente vai repetir por 10, 12, 14 vezes. Baita treino. E por fim, no último dia, sabadão, prioridade de tempo. De novo, vamos botar um AMRAP aí, vamos botar, é curto, vamos botar 7 minutos AMRAP. AMRAP. E a gente vai fazer 7 chest to bar, 14 pistols. E fica repetindo isso por 7 minutos. Galera, depois você vai voltar nessa live e vai ver que eu montei essa programação de treinos aqui em menos de 15 minutos. Eu fiz um treino de uma semana em menos de 15 minutos. Eu não usei cola, não usei conteúdo nenhum, só tirei da minha cabeça agora. Se você for olhar todos os vídeos que eu tenho gravado explicando como é que eu monto isso aqui, você vai ver que cada vez eu montei de uma maneira diferente. E como que eu tenho essa capacidade? Eu tenho um programa de treinos onde eu tenho uma infinidade de workouts que me servem como ideias. Eu uso essa infinidade de workouts como ideias para eu construir essa programação em apenas 15 minutos. Eu tenho um e-book que tem três e-books que tem prioridade de tempo, de tarefa e de carga, onde tem mais de 300 workouts, ou seja, 1 ano de exercício para você adquirir de forma gratuita. Gratuita, né? Gratuita? É de graça? Se você comprar o meu curso de programação e periodização, aonde eu explico tudo isso aqui de forma muito mais intensa, muito mais clara, muito mais específica, tá bom? Então tem um curso de programação e periodização que eles são 6 horas de conteúdo sobre programação, periodização e planejamento de treino, aonde você leva vários bônus. Você leva 3 e-books com mais de 300 treinos. Você leva um programa de pull-ups para você aplicar para os seus alunos, eles conquistarem o pull-up em 30 dias e mais uma infinidade de bônus. Tá, galera? Eu estou encerrando a aula de hoje. Quero só agradecer primeiro a presença de todos vocês, lembrar de dar um like nesse vídeo, lembrar de deixar o seu comentário, lembrar de compartilhar esse vídeo e se organizar porque amanhã é o último dia do nosso conteúdo de aulas do nosso workshop, tá? Amanhã eu vou propor uma tarefa para que vocês
possam, na prática, montar uma programação de treinos, montar um mesociclo, montar um macrociclo para a galera de vocês.